Oi, seja bem-vindo. Você está no canal do Semente. Compartilhe, se inscreva, deixe seu like. Seu like é importante para o crescimento do canal. Vamos fazer um passeio utilizando o VLT da rodoviária até o aeroporto Santos Dumont. E durante o trajeto, vamos passando pelos pontos turísticos que estão no caminho. O VLT foi um projeto que ganhou vida graças às Olimpíadas de 2016, quando a cidade foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos. É um transporte bom, barato e integrado com a cidade. Você vê no visor do VLT escrito Praia Formosa. Por que Praia Formosa? A cidade perdeu várias praias para a construção da área portuária no início do século XIX. Ela perdeu a Enseada de São Cristóvão, Praia da Gamboa, a Praia da Saúde e algumas outras. Você tem que tomar alguns cuidados para não estragar seu passeio. Por exemplo, você tem que adquirir um cartão, e esse cartão é individual. Ou seja, cada pessoa tem que ser o seu. Você não pode, mesmo que você tenha crédito, você não pode utilizar seus créditos para pagar a passagem de outro. O cartão é pessoal. Você pode adquirir o seu cartão em qualquer máquina de autoatendimento. Todas as paradas têm essa máquina de autoatendimento. Esse cartão custa R$4 e a passagem hoje custa R$3,80. Eles têm convênio com as barcas, metrô e os ônibus da cidade. Você pode pagar esse cartão em dinheiro ou cartão de débito, e é fácil de adquirir. Veja. O seu recibo e o cartão. Agora vamos utilizar o VLT. Assim que você entrar na composição, você tem que apertar o botão para que a porta seja aberta. E entrando, nós temos que pegar o cartão e validar no validador. Caso você esqueça de validar o cartão, você pode, a fiscalização de flagrar, você vai pagar uma multa de R$180 que vai direto para o seu CPF. E você não vai querer estragar seu passeio, né? Então, presta atenção. No terminal de ônibus. We are at the rodoviária. Next for exit. Profeta Gentileza, paulista que ficou conhecido por andar com uma túnica branca e com longa barba. A partir de 1980, escolheu 56 pilares do viaduto do gasômetro, que vai do cemitério do Caju até o terminal rodoviário, numa extensão de aproximadamente 1,5 km. Ele encheu as pilastras com inscrições em verde e amarelo, propondo sua crítica do mundo e sua alternativa do mal-estar da civilização. A frase mais conhecida é: gentileza gera gentileza, e é comum ver pessoas usando camisetas pela cidade com esta frase. Viaduto da Perimetral. Este trecho foi o que sobrou de um viaduto de aproximadamente 4,5 km que ligava a área portuária até o acesso do aterro do Flamengo. Todo esse processo foi impulsionado para a revitalização da área portuária para as Olimpíadas de 2016. Os galpões portuários. Esses galpões receberam grafismos interessantes, revitalizando e valorizando a paisagem. Sendo que, neste mural, reproduz a gíria do carioca. Terminal rodoviário, construído em 1965 pelo prefeito Carlos Lacerda, estrategicamente localizada perto do centro e as principais portas de entrada e saída da cidade, como Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil e Linha Vermelha.
Roda gigante Rio Star. A maior roda gigante da América Latina, com 88 metros de altura e seu percurso realizado em 20 minutos. Vista incrível do Pão de Açúcar, Cristo, Baía de Guanabara e Ponte Rio-Niterói. Aqui é a cidade do samba. Esse espaço tem 95 mil metros quadrados destinado ao carnaval. Aqui que são realizadas a confecção das fantasias e das alegorias. Importante, quando os meses que antecedem os desfiles das escolas de samba, algumas escolas fazem um passeio turístico pelos barracões, uma visita guiada. Esse é o Aquarrio, o maior aquário da América do Sul. Ele tem 26 mil metros quadrados, 28 tanques, armazenando 4,5 milhões de água salgada. Ele possui 8 mil animais de 350 espécies diferentes de peixes. Estamos no Boulevard, um passeio pelos grafites do Rio de Janeiro, entre o Museu do Amanhã e o Aquarrio, conhecido como Porto Maravilha. Na verdade, estamos em cima de um túnel que substituiu o elevado da perimetral. Túnel Marcelo Alencar, túnel urbano com 3.382 metros de comprimento e 43 metros de profundidade, abaixo do nível do mar, passando por baixo da cidade, importante para o processo de revitalização do Porto Maravilha. Tem esse nome em homenagem ao ex-prefeito e ex-governador da cidade. Esse grafismo é assinado por um artista chamado Cobra, um dos maiores muralistas do país, com obras nas principais capitais do mundo. Toda essa área aqui é um terminal de passageiros, onde param os transatlânticos. Praça Mauá, conhecido como coração da área portuária do Rio de Janeiro. Aqui no entorno tem várias construções importantes, como o Museu de Arte do Rio, o primeiro arranha-céu do Rio de Janeiro, construído em 1930, o início da Avenida Rio Branco, o Distrito Naval e o Museu do Amanhã. E lá no fundo, a Ponte Rio-Niterói e a Baía de Guanabara. Museu de Arte do Rio está dividido em duas partes, porém interligados. O antigo palacete de Dom João VI se une a uma edificação modernista. O primeiro prédio abriga as salas de exposições que recebem mostras nacionais e internacionais de assuntos passados e do momento presente. Já no segundo, funciona a Escola do Olhar, que desenvolve programas acadêmicos sobre arte, cultura e educação. E uma curiosidade, o seu teto é em formato de uma onda. Este foi o primeiro arranha-céu da cidade, construído em 1930. E está no centro da Praça Mauá. Agora, aqui é o início da avenida. Para que a Avenida Rio Branco, a antiga Avenida Central, fosse alargada, deixa eu passar para acabar um pouquinho desse barulho e continuei. Foram demolidas 641 residências, mais ou menos 3.900 pessoas, né? Que ela vai ligar a Praça Mauá até o aterro do Flamengo. Aqui é o Arsenal de Marinha, que pertence ao primeiro distrito naval. E aqui é a Ilha das Cobras, onde ficam ancorados os navios da Marinha. Museu do Amanhã, idealizado por um arquiteto espanhol chamado Santiago Calatrava. A proposta dessa instituição é ser um museu de artes e ciências, além de contar com mostras que alertam os perigos das mudanças climáticas, da degradação ambiental e do colapso social. O edifício conta com espinhais solares que se movimentam ao longo da claraboia para ter melhor aproveitamento de luz solar, lembrando a figura de um dinossauro. Essa parte do mar é chamada de Baía de Guanabara. O Rio de Janeiro tem esse nome porque quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram em uma expedição de janeiro de 1502.
E quando eles saíram do Oceano Atlântico e entraram na Baía de Guanabara, eles confundiram a Baía de Guanabara com a foz de um grande rio. Por isso o nome Rio de Janeiro. Lá no fundo está a ponte Rio-Niterói. Esta ponte tem 13 km e 300 metros. Bem lá no fundo é um local chamado Teresópolis. E aquelas montanhas está dentro de uma reserva florestal chamada Serra dos Órgãos, onde está localizado o famoso Dedo de Deus. Continuando à direita, aquela elevação da ponte se chama Vão Central. É por ali que as embarcações passam para atracar no Porto do Rio. Pessoal, uma outra dica que eu deixo para vocês: o Rio de Janeiro, pode vir visitar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar seguro. Toda a parte turista, ela é bem cuidada, é bem policiada. O Rio de Janeiro tem 745 favelas. Do centro da cidade até a Barra da Tijuca são 18. Na Zona Norte são 723 favelas. Quando você vem visitar o Rio de Janeiro, você vem visitar a área turística, que é a zona do centro e a zona sul do Rio de Janeiro. Então, pode vir para cá, que o Rio de Janeiro, te garanto, ela é mais perigosa pela televisão do que ao vivo. Estamos na Avenida Rio Branco, esquina com a Presidente Vargas, direção ao Maracanã. Aquele prédio alto é o prédio do Detran. E atrás daquele prédio é o chamado Comércio do Saara. Antigamente, antes da criação do shopping center, ali era o maior comércio de céu aberto do Rio de Janeiro. E aqui é a Igreja da Candelária, mas essa história daqui a pouco eu te conto.